final do vovô. Acabou, torcida aplaude. Vice Alvinegro, 1-0 Alvinegro. Jogo difícil, mas o que importa é a vitória. A pedir dos repórteres. Aqui o torcedor gostou do resultado, amigo? O resultado foi bom, o resultado poderia ter sido melhor ainda, mas os 3 pontos já valeu demais. Legal, daqui a pouco eu volto no meio da galera. Vem aí o debate pronto. Aliás, o lance final. Ceará, Bragantino. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. Atriz FM. Com o lance final. Adriano Júnior. Vitória do Ceará na Arena Castelão, 1-0 em cima do Bragantino. Luiz Guilherme, Alex Oliveira na saída dos jogadores. Alex, você aí, porque os jogadores do Ceará estão fazendo agradecimento à torcida. Deixa eu ver aqui o cearense Léo Jaime. Eu sou daqui do Ceará, minha família está aqui. Infelizmente não veio um gol nem uma vitória para nossa equipe, mas a equipe está de parabéns. Agora tem mais um jogo fora que a gente possa usar o nosso resultado positivo. Onde foi que errou a equipe do Bragantino? Onde foi que errou que não conseguiu buscar o empate? Nosso time foi melhor que a equipe do Ceará, né? Mas infelizmente a gente deu uma bobeada no começo do primeiro tempo. Infelizmente a gente saiu derrotado. É a palavra do Léo Jaime. Vai lá, LG. Ok, ouvi aqui o Samuel Xavier, que jogou hoje pelo lado esquerdo. Samuel, uma partida difícil, complicada, como tem sido na Série B, mas o importante foram os 3 pontos somados. Foi. Independente de como foi o jogo, foi um jogo truncado. Um jogo ainda onde não conseguimos ter muito a posse de bola. Mas o importante é os 3 pontos. Somamos. Agora temos confronto direto agora contra o Joinville, onde a gente pode conseguir a vitória e entrar no G4. Aí a palavra do Samuel Xavier, é com você, Alex Oliveira. Deixa eu ver aqui o Matheus, que acabou ficando no sacrifício no final do jogo. Foi um lance ali que eles trombaram, o zagueiro, acho, não sei, o volante, trombou comigo, meu ombro tá muito dolorido, só como já tinha feito as 3 substituições, tive que ir na vontade, na garra de ajudar meus companheiros, que eu vi que nossa equipe estava bem na partida, e eu dei o que eu podia dar nesse finalzinho aí. Eu acho que eu ajudei, infelizmente não consegui uma vitória, ou pelo menos um ponto que ia ser valioso para nós aqui na competição, mas é levantar a cabeça que terça-feira tem uma outra batalha contra Santa Cruz. É a palavra do goleiro Matheus, como disse, ficou no sacrifício realmente. Ouvi aqui o volante Michel. De vencer não é Michel que venceu, e sim o Ceará. O Michel, um jogo complicado, um jogo difícil para o Ceará, mas conseguiu sair com um resultado positivo e somar mais 3 pontos na competição. Claro, sabemos da qualidade do adversário e um treinador que tem do outro lado, né? A gente sabe o esquema do PC, né? A gente já trabalhou com ele ali fechadinho, jogando no nosso erro no contra-ataque por uma bola. Jogadores rápidos, inteligentes, como o Mota, né? E tem o Magno Cruz, que é muito rápido, então a inteligência do Mota, se não marcar em cima, ele pode deixar o companheiro na cara do gol, e graças a Deus a gente conseguiu fazer o gol com o Nicão aí, dar os 3 pontos. Mais importante agora é sair confronto direto com o Joinville pra gente tá na briga. Estamos na briga aí pro G4. A palavra do Michel, que cumpriu bem sua função ao lado do João Marcos ali, do Sandro e do Hélito Carvalho, que foi marcar o Mota, o artilheiro da equipe do Braga. É com você, Alex. Aqui com o Tobi, a equipe veio com a proposta de sair no contra-ataque, né? Buscar sempre o contra-ataque com 3 volantes, mas aí não deu para chegar na vitória. Na verdade, marcamos bem aqui do Ceará e tentamos aí surpreender. Chegamos, mas não conseguimos fazer os gols, né? Isso que foi o que dificultou a partida. E o Ceará teve aquela chance de falta com o Ligão, que a bola desviou e fez o gol. Mas você vê que foi um jogo totalmente bem truncado, bem disputado, mas o Ceará foi mais feliz em fazer o gol. Obrigado. Tá aí o Tobi, volante, e acabou ficando ali na zaga com a saída do Alexandre. Houve aqui o Marcos, o lateral pela direita. Você jogou pela direita, o Samuel acabou ficando pelo lado esquerdo. E as jogadas saíram muito, tanto pelo lado quanto pelo outro. Quer dizer, cumprindo bem a determinação do técnico Sérgio Soares. E o mais importante, a equipe conseguiu vencer o Bragantino. Verdade, todo mundo está de parabéns pelo que nós apresentamos hoje. Como eu havia falado ali, eu acho que desde o vestiário nós já sentimos essa energia positiva. Todo mundo com sangue nos olhos, e isso que tem que levar para dentro de campo.
né? Todo mundo correndo, com garra, com força, com determinação. É claro que foi um placar pequeno, mas não importa quanto foi. O importante é os 3 pontos que nós estamos dentro. A palavra do Marcos, o lateral direito do Alvinegro de Porangabuçu, Alex Oliveira. A equipe do Bragantino vai pegar agora o Santa Cruz. Nenhum jogador mais aqui no gramado de jogo, todos lá no vestiário, aqui do Castelão. A gente vai aguardar se o técnico PC Guzmão vem aqui para a coletiva de imprensa. Beleza pura, olha, o Ceará, após essa partida, tanto no sábado quanto no domingo, folga para todo o grupo, um descanso, 2 dias, o que há muito tempo não acontecia. E devido à maratona, sobretudo no mês passado e os jogos no início desse mês, a comissão técnica achou por bem dar folga para o grupo sábado e domingo. A reapresentação acontece na segunda-feira e o detalhe, vai ter toda a semana para trabalhar, porque próximo compromisso vai ser no sábado, diante da representação do Joinville. Aguardar também as coletivas daqui a pouquinho, com as informações da equipe do Bragantino, a cargo do repórter Alex Oliveira. E Luiz Guilherme, pelo lado do Ceará. O som segue para a cabine da A3 da Arena Castelão, onde está o Adriano Júnior. Perfeito, Luiz Guilherme, Alex Oliveira, ouvindo os jogadores na saída de campo, Ceará vencendo, torcedor alvinegro que compareceu à Arena Castelão, comemorando até agora a vitória do Ceará. Por enquanto, alvinegro no G4, é o 4º colocado com 50 pontos. O Joinville venceu seu jogo lá no Serra Dourada, 1-0 em cima do Vila Nova, e é o 3º colocado com 51 pontos, 1 ponto a mais. Amanhã o Ceará espera Avaí em casa. Avaí joga em casa às 9 da noite contra o Verdão. O Ceará torcendo aí pro Avaí se dar mal e casa vencer para permanecer no G4. Daqui a pouco a gente retorna falando dos resultados, também do retrato do que foi o jogo dessa vitória do Ceará, 1-0 em cima do time do Bragantino. Adriano Júnior. Nós estamos de volta aqui no Lance Final, na sua 3FM 91,3, já aqui para debatermos com os nossos analistas a vitória do Ceará, 1-0 em cima do Bragantino, alvinegro vencendo em casa, voltando a vencer em casa diante do seu torcedor, e por enquanto no G4, somando 50 pontos. Alex Oliveira. Os números da renda do jogo aqui, Vamos de lá. Ceará 1, Bragantino 0. Renda 159.470. 159.470. Público pagante 13.949. 13.949. 611 o não pagante. O total de 14.560. 14.560. Certo, Alex Oliveira, aí é um público bem inferior, né? É o que foi na terça-feira, superou a casa dos 20 mil pagantes, né? Hoje, bem diferente, né? O público pagante, né? A torcida não estava acreditando muito, apesar de ser uma sexta-feira, não é, Edmilson? Logo bater um papo aqui com o Edmilson, rapidamente. A torcida parece que não acreditou muito hoje, né? Mesmo sendo sexta-feira, o jogo mais cedo também, 7h30 da noite, mas deu uma reduzida, né? Promoção de ingressos. Pois é, mesma coisa do jogo anterior, agora o time decepcionou no jogo passado, né? Um empate injustificável, o torcedor fica ressabiado. Hoje não fez uma grande partida, mas pelo menos venceu. Se tivesse feito assim na vez anterior, hoje teríamos certamente 25 a 30 mil torcedores. Agora o torcedor é assim, como o time não inspira confiança, aí o torcedor diz, não, prefiro ficar em casa. Foi isso que aconteceu. Eu começo com você já, né? Essa vitória, o torcedor que veio aqui acompanhar esse jogo na Arena Castelão, esses 13 mil e poucos pagantes, saíram convencidos que o Ceará fez uma boa apresentação? Não saíram. Eu digo mais, Adriano. A situação do Ceará hoje é a seguinte, hoje eu coloquei isso no meu blog, tá certo? A situação do Ceará é a seguinte, tinha 10 jogos, precisava vencer 6 e um empate mais por aí, tá certo? Mais 6 pontos, 18, mais um empate, 19. É isso que precisa. De 10, você tem que perder, você pode perder só 3. E não dá essa inspiração pro torcedor. É difícil, o time não jogou bola como deveria jogar. Porque tá sem... Amigo, o que faltou foi o Ricardinho.
O restante é remediar. A realidade aqui da Arena Castelão. Vamos aqui no lance final com a equipe Bola na Rede, em nome de Grupo Aurorense, Construção Civil, Parafusos, Ferragens e Metalúrgica. Augusto Zandes 1713, com telefone 3484-6533. Sorvetes Frutibis, mais que um sorvete, um alimento. Pedidos 3308-9100. Cimento Apodi, a força que vem marcada no nome. 0800 705 7575. Martins Andrade também conosco aqui. Estamos analisando já o jogo, o retrato do que foi a partida, a vitória do Ceará 1-0 em cima do Bragantino. Falei para o Edmilson, né? O Edmilson falou que o torcedor não saiu convencido que o Ceará fez uma boa apresentação, apesar da vitória em cima do Bragantino 1-0. Mas 1-0 colocou o Ceará no G4, né? O Ceará está vivo ainda na competição, né? 2 jogos em casa, meio que tropeçou em um, empatando com o time do Sampaio Correia, e agora vencendo o time do Bragantino 1-0, nem que pelo placar mínimo, mas o time continua na batalha. Adriano, deixa eu fazer só um adendozinho aqui, tá certo? Não é que o Ceará jogou mal, ele jogou pior do que o Bragantino, não. O que eu tô colocando é o seguinte, eu quis colocar, pelo menos, é o seguinte: diante da necessidade de 9 partidas ganhar 6 e empatar mais uma, o futuro é que não está tão promissor como o que o time jogou hoje. Deu para entender agora, né? Não jogou o suficiente para convencer o torcedor que vai arrebentar, porque teria que fazer uma grande partida, amigo, porque tem que ganhar tudo em casa e mais uma fora. Esse que é o problema. Vamos dar o foco aqui, Martins. O Ceará hoje jogou também com improvisações, né? Ele perdeu o Vicente na lateral esquerda, no último jogo já não atuou, ficou fora desse também. O Helder seria o seu substituto e hoje o time jogou meio torto, né? Jogou com 2 laterais direitos. O Marcos não está apresentando um bom futebol, embora não tenha comprometido hoje, mas o Samuel jogou improvisado na lateral esquerda. E o Ricardinho também não jogou pelo time do Ceará. Então, uma vitória a se comemorar muito, Martins. Olha, eu acho que deve-se respeitar essa vitória do Ceará, não só pela improvisação de alguns jogadores que estão mal, que não estão acompanhando o ritmo dos titulares. No caso, por exemplo, do Marcos. O Marcos não jogou bem e é tanto que já no final do jogo estava comprometendo, porque o Bragantino colocou um jogador lá do outro lado, no caso o Léo Jaime colocou do outro lado, é um jogador veloz. É só o Martins concluir. E então ele estava começando a forçar por aquele lado, obrigou o Sérgio Soares a colocar um jogador que foi o Eduardo para fechar. Do lado esquerdo, a presença do Samuel, o Samuel foi um pouquinho melhor, porque conseguiu sair com bola dominada, ia na boa e conseguiu sair. Agora o que faltou mais ao Ceará é uma jogada que o Ceará não tem. É o chute de meia distância, que só o Nicão é que se arrisca a fazer isso aí. Mas daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais. Luiz Guilherme. Ok, vamos ouvir aqui a palavra do Lulinha, que entrou bem na partida diante do Bragantino. É desse jeito que eu gosto de jogar, indo pra cima. Com certeza, é desse jeito, é meu estilo de jogo, você já conhece esse meu estilo de jogo, de pegar a bola, partir pra cima. O Sérgio sempre dá essa confiança pra gente e hoje, graças a Deus, consegui fazer um bom jogo e, como eu sempre ressalto, acho que o mais importante de tudo foi os 3 pontos. A gente pode dizer que foi uma das melhores partidas que você fez nessa Série B. Com certeza, também acho que foi uma partida, acho que não nivelei muito, acho que foi um jogo sempre constante ali, procurando sempre ajudar na parte defensiva e quando pegar a bola, fazer aquilo que é minhas características, né? Partir pra cima, tentar dar o passe e hoje, graças a Deus, correu tudo certo. Você acha que o time jogou bem, assim, de fato? Conseguiu 1-0, mas no final até teve uma reaçãozinha ali do Bragantino.
Eu acho que até nós fazemos 1-0, o time estava bem. Depois que fizemos 1-0, acho que a gente recuou um pouco, perdemos um pouco o meio campo, na minha autoanálise. E depois no segundo tempo, acho que a gente voltou da forma que o Sérgio pediu pra gente no intervalo. Conseguimos fazer 2 linhas de 4 ali, marcar bem os laterais da equipe do Bragantino, que estava subindo muito bem, com perigo. E eles praticamente não tiveram chance e a gente teve chance, não fizemos o gol. Acho que é sempre ressaltar isso para nós, principalmente para nós que estamos lá na frente, temos que matar o jogo, porque uma bola perdida lá eles faz, empata o jogo e complica pra gente. Ô Lulinha, e o Mota, hein? Jogar contra o Mota, como é que foi? Cara, o Mota é um parceirão das antigas, a gente sabe do amor que ele tem pelo Ceará. Estive com ele no ano passado e era nítido isso. E eu tenho certeza que para ele foi algo diferente hoje para ele estar aqui no Castelão contra o Ceará, né? Creio que foi pela primeira vez que isso aconteceu e com certeza foi uma sensação diferente para ele, né? Mas é um cara que ama o Ceará, isso eu tenho certeza, porque eu tive com ele. E só eu e os companheiros que estavam no passado sabem quanto ele sofreu quando a gente não conseguiu esse acesso, né? Então é um cara que é apaixonado pelo Ceará e hoje estava do outro lado. Um cara que excelente e todos nós sabemos a técnica que ele tem. E ajudou, né, Lulinha? Ele encostou na bola ali no chute do Icão. Tá vendo? Eu nem sabia disso, mas que bom. Querendo ou não, claro que não foi por querer, mas acabou ajudando a gente. Lulinha, a gente sabe inegavelmente, o Ceará apresenta uma queda de rendimento em relação ao primeiro turno. Na sua opinião, o que está acontecendo para a equipe não ter reeditado, né, nessas últimas rodadas aquele futebol tão vistoso no primeiro turno? Infelizmente a equipe caiu de produção. Acho que acontece, a equipe nivelar. Nós ainda bem que nivelamos nesse momento que tem chance de recuperar. Acho que faltam agora 9 jogos, a gente está colado, a gente está praticamente junto ali com o pessoal do G4. E como o Sérgio fala, a gente nivelou na hora certa, a gente tinha uma gordurinha para queimar, só que agora já foi. Essa gordurinha já acabou, a gente não pode nivelar tanto como a gente nivelou nesse segundo turno agora. Muito obrigado, tá aí a palavra do Lulinha, o meio atacante do Alvinegro de Porangabuçu, que entrou muito bem, foi um jogador que se destacou na partida e colaborou para o resultado de vitória por 1-0 sobre o Bragantino. É com você, Adriano Júnior. Tá certo, Luiz Guilherme, ouvindo o Lulinha aí, depois de uma boa apresentação do Lulinha, né, que jogou bem contra o Vila Nova, ficou ausente do jogo passado contra o Sampaio, por conta do terceiro cartão amarelo, e voltou, contribuiu aí com a vitória do time do Ceará, né? J. Rômulo, tem um chamado do Jota, que vai trazer aí a palavra do torcedor após, né, daqui a pouco o Jota, né? Então entra aí com a palavra do torcedor. Martins, aí o Lulinha, né? Jogou bem mais uma vez, né? Contra o Vila Nova, foi bem, ficou ausente pelo terceiro cartão, e hoje o Lulinha deu mostras de que poderá ser aquele Lulinha que impressionou o torcedor alvinegro, que pediu o seu retorno nesse ano. Inclusive, aí fechando o seu pensamento, ele pode ser aproveitado mais ainda, porque o Ceará, o centroavante do Ceará, o fixo, que é o Bill, e às vezes entra outro jogador, ele não tem a mesma habilidade do Lulinha. Quando o Lulinha cai para os lados, ele faz uma jogada muito bem feita, muito boa, e condiciona quem vem de trás, entrando pelo meio, a fazer arremate final. Então ele teve muito bem, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, com essas bolas aqui no segundo tempo, mais pelo lado esquerdo, até o Bill estar em campo. Depois ele passou para o lado direito. Mas essa jogada ele faz muito bem, ele trabalha habilidoso, ele pode abrir espaço pelos flancos. E se o Ceará tivesse um chutador de meia distância, a bola vindo de trás, com o Lulinha armando, fechando esse contra-ataque com a bola vindo para trás de meia-lua, poderia até melhorar. O Ceará só tem, para complementar ali, só tem o Magno Alves e algumas vezes o Nicão chegando, pegando de meia distância. Não tem mais ninguém, não tem um volante que arrisque, né? Quando o Ricardinho joga, ele pega mais de longe, né? O Ricardinho bate bem, mais de longe, muito longe. Aí dá tempo o goleiro se ajeitar e defender. Vamos a J. Rômulo, galera. Alô, Adriano. Alô, J. Rômulo tá chamando com a galera aqui. Daqui a pouco a gente vem. Vai você, Luiz. Beleza pura, olha. Vamos ouvir aqui a palavra do lateral Samuel Xavier. Eu consegui obedecer e fazer certinho ali dentro de campo. O importante é que você conseguiu marcar o seu xará, né? Era o principal articulador das jogadas e ataque da equipe do Bragantino. Você segurou ele não deu para ir, mas você também ficou ali marcando. Em alguns momentos você subiu, né, Samuel? Consegui marcar bem. Sabemos que a equipe dele jogava muito pelo lateral direito, que era o Samuel. E
Graças a Deus eu consegui marcar bem ali, consegui tirar o espaço dele, não deixei ele armar as jogadas. E quando deu para subir, eu subi. Felizmente não teve um chute ali que era para fazer o gol, mas infelizmente não acertei. Mas é isso aí, o importante é a equipe sair com a vitória, com os 3 pontos aqui, que dá pra gente encostar cada vez mais no G4. O Ceará não pôde contar com o Vicente nem com o Helder pela esquerda, acabou tendo que improvisar você. E, logicamente, o Marcos, que não tinha uma sequência muito grande de jogos, teve que atuar pela direita. E o time foi bem até pelos flancos. Como é que você viu a sua atuação, sobretudo, pelo setor esquerdo? Foi bom, né? Consegui fazer o que o Sérgio pediu. Consegui atacar bem ali, armar algumas jogadas, consegui marcar, que foi o mais importante, onde achei que ia ter muita dificuldade, mas no meu modo de ver eu consegui marcar bem ali do meu lado, do lado esquerdo. E é isso aí, o mais importante é ajudar a equipe aí para sair com a vitória. O Ceará tem uma partida dificílima, é um confronto direto, uma decisão, só que não tem troféu, não é isso, Samuel? Então o pensamento agora, o foco maior nessa equipe do Joinville? Isso. Temos uma semana aí para trabalhar em cima da equipe deles. Sabemos que é uma equipe de qualidade, uma equipe onde tem toque de bola, onde tem jogadores rápidos no ataque. Mas isso aí o professor Sérgio vai passar pra gente. É importante a gente se preparar bem aí para ter um jogo dificílimo, como você disse, um jogo importante, uma das finais. Apesar que todos os jogos agora para nós estamos se dedicando como uma final, mas esse jogo é o mais difícil, que é um confronto direto, onde a gente não pode vacilar e temos que ir lá dentro tirar ponto deles. A comissão técnica avisava que vocês vão ter sábado e domingo de folga. Eu acho que isso, pelo menos desde quando começou o campeonato, não tinha acontecido, 2 dias de folga. Agora é aproveitar bem, né, para segunda-feira voltar aos treinamentos. Nossa, o grupo ficou até feliz ali no vestiário, né, comemoramos ali, porque 2 dias de folga no calendário que a gente tá tendo, a gente não teve. E agora é descansar bem, aproveitar bastante a família, curtir bastante a família aí, recuperar as energias aí para que a gente possa voltar, ter uma semana ótima e terminar concluindo o jogo de Joinville com a vitória. Aproveite bem, obrigado. Valeu, foi o Samuel Xavier. Segue você, Adriano Júnior. Tá certo, Luiz Guilherme, ouvindo o lateral Samuel Xavier, você acompanha o lance final aqui na 3FM 91,3. Estamos aqui debatendo, estamos aqui analisando a vitória do Ceará 1-0 em cima do Bragantino. Vitória difícil, mas que colocou o Ceará no G4 momentaneamente, porque depende do jogo de amanhã do Avaí, né? O Avaí joga amanhã na ressacada, 9 horas da noite, contra o Verdão do Cariri. O Ceará aí dependendo aí do Verdão para permanecer no G4. Na torcida amanhã no Avaí, né? Contra o Icasa, na torcida, que é para ganhar do Avaí lá. Na né? torcida aí na torcida, então, né? O Jota tá chamando a gente aí, né? Vai secar o Avaí, né, Jota? Tá certo. Jota vai secar o Avaí, como a torcida alvinegra também. O jogo amanhã, 9 horas da noite, Avaí e Casa, né? Pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Teve abertura hoje, com mais alguns jogos nessa rodada, né? Além da vitória do Ceará contra o time do Bragantino, nós tivemos também a derrota do Oeste, lá nos seus domínios, no Estádio dos Amaros. O Oeste foi derrotado para o time do Atlético Goianiense, 2-1. E um resultado que poderia ter ajudado o Ceará. Pelo menos o Vila Nova tivesse segurado o empate em 0-0 com o Joinville, seria melhor para o Ceará. O Ceará permaneceria no G4. Mas o Joinville conseguiu marcar o seu gol no segundo tempo, aos 17 minutos com o Edgar Júnior, garantindo a vitória do Joinville, garantindo também o time catarinense no G4. O Vasco da Gama passou pelo Boa Esporte 2-0, um resultado totalmente previsível, em São Januário, jogando em casa o Vasco. O Vasco que vai dormir na liderança, dependendo aí do jogo da Ponte Preta, que acontece amanhã. A Ponte joga no Majestoso, depende de uma vitória simples para retomar a ponta da tabela. A Ponte que enfrenta amanhã o time do Santa Cruz às 4h10 da tarde, Luiz Guilherme. Aqui com o técnico Sérgio Soares, falando sobre o resultado, a vitória diante do Bragantino. Sim, né? Teve consistência, foi um time que brigou, né? Não deu chance para o adversário chegar no nosso gol. Isso é importante nessa reta final. Tá bom, o jogo da inteligência hoje, já que o Ceará não, principalmente no segundo tempo, não teve aquele ímpeto todo que estava com o resultado. Foi um jogo de inteligência hoje? Foi, né? Foi um jogo onde nós
tivemos a tranquilidade para saber controlar o jogo. Então isso é importante, isso mostra a maturidade para um momento importante da competição. O retorno do Michel, você surpreendeu a gente, né? A gente acompanhou o treino ontem, você com 12 jogadores, botou o jogador, deixou o Eduardo no banco de reservas. O que te valeu aí a presença do Michel aí retornando? A ideia era liberar bem o Marcos e o Samuel, né? E a gente sabia que de repente o Bragantino poderia sair no contra-ataque, tendo o Michel junto com o João ali, a gente iria impedir essa ação do Bragantino. Então foi essa a ideia. E aí também melhorar a nossa estatura, porque o Bragantino tem característica de trabalhar na bola aérea e por isso a entrada do Michel. O Bragantino, Sérgio, que deu muito trabalho ao Ceará, muitas dificuldades, mas a dificuldade aumentou um pouquinho ali no final do jogo. Como é que você viu isso aí? Dificuldade foi durante o jogo todo, né? No final do jogo o Luiz não fez uma defesa, saiu numa bola apenas ali, então foi um jogo controlado. É evidente que é perigoso, mas foi um jogo controlado dentro de um posicionamento onde o adversário não conseguiu criar e a gente procurou ter um pouco mais o controle do jogo. O Lulinha fez uma grande partida, fez a diferença. Como você viu a atuação dele? Também vi dessa forma, inclusive dei os parabéns para ele, né? Esse é o Lulinha que a gente conhece. E foi bem, trabalhou com essa intensidade que é o que a gente precisa agora para essa reta final da competição. Sérgio, ironia do destino, o gol da vitória saiu com a ajuda do Mota, a bola bateu nele. Mas isso acontece, né? Não tem nada a ver, isso acontece, é um jogador que trabalhou bem, né? Eu vi o Mota, né, trabalhando bem a bola, rodando, se apresentando. É infelicidade, né? Isso aí acontece. Você teve alguns problemas, né, durante a semana, até para escalar o time, ou seja, mas como é que você avaliou aí a performance do Michel no meio campo? O Michel foi bem, né? Se posicionou bem, né? No confronto sempre ganhou, conseguiu jogar, botar essa bola no chão, jogar, principalmente do lado do Marcos, fazer o Marcos jogar. Teve uma performance boa, eu fico feliz porque o Michel, antes da lesão, já vinha num crescimento. Aí teve a infelicidade naquele jogo do Botafogo. Agora voltou bem, é mais um jogador importante que a gente tem para essa reta final. Você perdeu os dois laterais esquerdos, improvisou o Samuel, deu certo. E aí, vai continuar essa aí? Não, né? Não, a gente tem um jogo importante na sexta-feira, né? Um jogo decisivo. Estamos conversando com o departamento médico para intensificar o tratamento com o Vicente. O Helder praticamente está fora, né? A gente não quer improvisar, é melhor ter o jogador de ofício na posição. Mas se for preciso, a gente vai ter que se virar para poder fazer um jogador bem naquele setor. A gente conversando com a assessoria, eles informaram que o Ceará vai ter 2 dias de folga. Eu acho que desde quando o campeonato começou, vocês não tiveram essa situação. É aproveitar porque muitos jogos ainda difíceis por aí, o Ceará vai ter pela frente. Na verdade, o descanso é treino também, né? Tem hora que você tem que tirar o pé para você poder estar recuperado. Então, é um momento que a gente tem condições para fazer isso. Então, estamos mudando folga pro pessoal nesses 2 dias para que a gente possa recomeçar na segunda-feira, uma boa preparação para o jogo importante de sábado. Uma coisa que eu percebi, o Sérgio, assim que terminou o jogo, a gente conversava com o Marcos. O Marcos desabafava, olha, aqui não tem peixe morto, pra quem achava que a gente estava morto, a gente tá num jogo, só aqui tem homem, tem que respeitar a gente tá na parada, tá na briga, mas com um desabafo. Esse é realmente o espírito do jogador alvinegro, é o espírito do elenco alvinegro, imbuído em entrar no G4 e de lá não mais sair? Sim, eu acho que o espírito tem que ter, né? Você tem que ter essa vontade. Eu digo sempre que a gente tem que ter obsessão de chegar. E isso você tem que transpirar, né? Tem que se doar para que isso venha acontecer. Porque tecnicamente todos eles têm qualidade, né? Então, se o Marcos usou esse desabafo, eu compactuo com ele, é nesta linha que a gente tem que ir. Intensidade é uma palavra que você gosta muito. O Ceará alterna muito intensidade, para mais e para menos. Equilíbrio. Equilíbrio é importante. Intenso tem que ser sempre, né? Às vezes você é intenso, mas você também tem que ser inteligente, né? Você saber se posicionar bem, às vezes não agredir tanto, você trabalhar melhor essa bola. Então acho que são coisas que você tem que procurar fazer dentro do jogo e isso faz parte. Mas intensidade, time que não tem intensidade não consegue chegar a lugar nenhum. Todos os atletas que vieram aqui até agora sempre destacam a questão da vitória, foi importante, está bacana, mas não tira da cabeça a história do Joinville. Tem 2 dias de folga, restante da semana para trabalhar, mas o foco é mesmo o Joinville. Começou guerra, jogo por jogo, ponto após ponto. Sim, né? Agora, depois dessa partida com o resultado, agora um concorrente direto na casa do adversário. É bom que nós aproveitemos esses 2 dias, mas com a cabeça no adversário de sábado e iniciarmos a nossa preparação focado para que a gente faça um grande jogo,
nesse sábado e consigamos aí um bom resultado para que a gente entre de vez no G4. O Nicão preocupa, ele saiu ali na maca, alguma coisa que preocupe ou com certeza vai estar em campo no próximo sábado? Não tive informação nenhuma do departamento médico até agora, acredito que foi mais um cansaço mesmo, porque ele, a partir do momento que nós adiantamos, ele correu mais, se dedicou mais e aí acaba que tendo um desgaste natural, né, dentro daquilo que nós acabamos de falar de intensidade, e isso aí faz com que o jogador se desgaste. Sérgio também. Ok, muito obrigado. Tá aí, portanto, a palavra do técnico Sérgio Soares, que segunda-feira começa já a preparar a equipe para o compromisso diante do Joinville. O Ceará não vai ter nenhum jogador fora da partida por conta de cartões, já que nenhum dos atletas pendurados tomou o cartão amarelo e poderá ter retorno de atletas importantes. Situação aí do próprio Helder, o jogador Vicente, que ficou fora dos últimos 2 compromissos, também há a possibilidade sim dele voltar, e a situação do Diego Ivo, que já passou pela transição e pode pintar aí na relação, se não para essa partida, mas o jogo diante do Icasa. A gente vai encerrar. Oi! Sou eu, Alex, aqui com o técnico PC Guzmão. Beleza. Você pegou o time do Bragantino um pouco distante da fora de rebaixamento, pegou na zona de rebaixamento, está tentando fazer um trabalho de recuperação no Braga. A gente pegou na vice-lanterna, mas não tem jeito. Na Copa do Brasil a gente eliminou o São Paulo. Aí já venderam um segundo volante nosso. O Gustavo foi pro Verona. Aí ganhamos do Corinthians o primeiro jogo da Copa do Brasil. Ganhamos do Joinville. Aí o time já começa a chamar a atenção. Aí perdemos o Lincoln, cirurgia, não joga mais esse ano. O Nunes, cirurgia, não joga mais esse ano. Aí veio o Jair do Ituano, não joga mais esse ano, lesão. Enfim, são várias situações que a gente perdeu o grupo que a gente vinha montando, né? E o futebol é dessa forma. O Bragantino é um time que faz e vende. O Cezinha foi vendido para o Atlético Mineiro. Enfim, a gente está refazendo um time dentro da competição, principalmente dentro do segundo turno, que a gente sabe que é muito difícil, né? Mas vamos, o grupo é um grupo que tem assimilado bem a forma que a gente vem querendo. A gente tem objetivo bem claro dentro da competição, eles sabem disso, até porque a posição que a gente estava e hoje onde a gente se encontra, a gente caminhou bastante em cima dessa dificuldade. Agora a gente espera que aquela sequência que a gente teve de vitória que tirou a gente de lá de trás, ela possa voltar. A gente percebeu, em determinado momento na tua equipe ali, eles dominavam o meio campo, conseguiam tomar a bola, mas não dava sequência na jogada. E você virava-se meio que chateado, que, como dizendo, não é isso que a gente treinou. Não, no início do jogo, se eu não me engano, 3 finalizações, uma na trave, uma o goleiro pegou. Então, assim, aí depois paramos de chegar com qualidade, principalmente na última bola. Né? A última bola não saiu do jeito que a gente queria. E o Ceará soube aproveitar a chance que teve, bateu na direção do gol, conseguiu fazer o gol. Não tem que ficar lamentando, né? É o que eu falei para ele dentro do vestiário, é levantar a cabeça, continuar o trabalho e que tem muita coisa pela frente. Você fala em recuperação, o Mota vem entrando fazendo gols. Como é que tá o Mota lá? Tá se recuperando, passou muito tempo parado e você tá, recuperando o Mota? O Mota muito bem. Vem vindo, fez, se eu não me engano, 2 ou 3 gols, né? Nessa sequência aí. É um jogador privilegiado fisicamente, né? Ele não demora muito a entrar em forma. Você viu como ele se movimentou aí, né? Trabalhou como atacante, trabalhou como meia, chegou, finalizou. Então é um jogador que eu confio bastante. Eu ia levar, né? Que eu havia renovado meu contrato na minha equipe no Catar. Infelizmente, problema de saúde da minha sogra, eu tive que ficar no Brasil. Eu ia levar, né? Pro Catar, já estava até o Fábio Vieira, que eu sou empresário, negociando com o meu time. E quando eu vi que ele não ficou no Ceará, eu fui pro Bragantino, perguntei se ele queria ir, né? E o Bragantino fez uma proposta, eles acertaram e tá com a gente, tá ajudando bastante, né? Espero que não só ele, mas que todos os jogadores possam evoluir como ele vem evoluindo, para que, como eu já falei, para que essas vitórias voltem. A situação tá meio complicada para vocês, porque vocês perderam em casa, perderam um jogo agora fora e tem mais um compromisso fora de casa contra o Santa Cruz? Mas o time joga bem fora de casa, provou hoje, né? Que tanto o volume de jogo no início, o Ceará deu uma assustada, né? E outra, jogamos com um volante só o jogo inteiro, né? Então, faz parte, né? Faz parte do jogo. Perder em casa ou perder fora, isso aí faz parte do jogo. O mais importante foi o que nós fizemos. Essa posição que a gente tá, para nós é uma posição cômoda, porque a gente já teve na vice-lanterna, né? E a gente tem um objetivo claro dentro da competição.
né? Vamos jogar o jogo fora de casa que a gente vai jogar é o jogo que está atrasado, nós temos um jogo a menos, e aí pode fazer a diferença. Obrigado, PC. Aí o técnico PC Guzmão, técnico do Bragantino, perdeu hoje aqui no Estádio Castelão, 1-0 para o Ceará. Agora tem um compromisso, jogo atrasado, como ele mesmo disse, realmente é o jogo que a menos que a equipe tem, vai jogar com o Santa Cruz na terça-feira lá em Recife. Valeu, Alex Oliveira, entrevistando aí o Paulo César Guzmão, treinador do Bragantino. O nosso Luiz Guilherme também já havia ouvido o Sérgio Soares. Agora vamos ouvir J. Rômulo com a galera. Gostou desse resultado, Yuri? O time não jogou bem e tudo, a gente viu aí. Não tá dando, Jota, não tá dando. Daqui a pouco a gente tenta contato com o J. Rômulo de novo. Não tá dando, não tá legal. Você acompanha o lance final com a equipe Bola na Rede. Primo de Motopeças, mais de 7 mil itens em peças para motos, pneus do atacado, Rua 24 de Maio, 1222. Já leu o blog do Edmilson Maciel? Fique bem informado, edmilsonmaciel.blogspot.com. Estamos aqui também em nome de Home Center Lojas Alves, grande variedade de materiais para construção, Rua Alberto Magno, número 500, Mecrel, extintores e equipamentos contra incêndio. Mecrel, a marca da segurança, 3307-0550, Lojão Itaécio, em Calcaia, agora com argamassa, Votomassa, Estrada Velha do Icaraí, próximo à rotatória Martins Andrade, ouvindo aí os dois treinadores, né? O Sérgio Soares vai ter aquilo que um treinador sempre espera, né? De um tempo para trabalhar, para recuperar jogadores que vem retornando do departamento médico. Leandro Brasília e Assisinho estiveram no banco de reservas hoje, não tiveram oportunidade, talvez porque o jogo estava difícil, estava vencendo apenas por 1-0, talvez no plano do Sérgio Soares seria colocar pelo menos 15 minutos para um desses jogadores atuar, para ir ganhando o ritmo do jogo. Mas, contrapartida, ele terá aí uma semana para trabalhar esses jogadores, para ganhar mais condição física, condição técnica. Não vai dar ritmo de jogo, né? Mas vai ter um jogo difícil para enfrentar o Joinville, vai ter uma semana para esse jogo difícil, para trabalhar e para recuperar. E tem o retorno do Ricardinho também, que ficou fora por conta de suspensão. Olha, Adriano, o Ceará, hoje o Sérgio Soares, ele já vem usando o Lulinha por 2 vezes. E ele está conseguindo recuperar o Lulinha, essa que é a verdade. E o jogador só se recupera quando ele começa a jogar futebol, quando ele tem sequência no trabalho. Se não tiver sequência, fica ruim, que ele entra hoje e 8 não, e ele não vai adquirir sequência nunca. Agora, o Lulinha, ele vem começando a crescer nessa jogada que o Sérgio está precisando dele, que é jogar pelos lados. Ele é muito habilidoso e ele pode, com esse futebol que ele está começando a reapresentar, ele pode conseguir uma vaga no time do Ceará. Eu não diria que ele vai substituir o Bill, porque o Bill, como fixo ali dentro da grande área, ele hoje praticamente é insuperável. Mas isso não significa dizer que seja uma eternidade. Ele pode, com o tempo, estar fazendo a alternância entre o Bill e o próprio Lulinha, porque o Lulinha tem essa vantagem. O Bill, quando sai para o lado, ele tem a dificuldade do drible. E o Lulinha não. Quando ele sai para o lado, ele tem a facilidade. Isso vai abrir um pouco mais de espaço para quem vem de trás. Sobretudo o Ceará, que tem um baita de um finalizador, que é o Magno Alves. Essa bola vindo de trás, com o Magno Alves chegando, e tendo uma pessoa para fazer esse trabalho, é muito bom. E esse tempo que ele vai ter também vai render muito, porque ele vai ter a oportunidade de, aproveitando esse pessoal, fazer um trabalho melhor de conscientização e incentivo para que eles possam crescer em rendimento. Porque hoje, por exemplo, o Ceará teve um primeiro tempo onde as oportunidades de arrancada do Nicão foi boa, no segundo tempo ela já foi diminuída, contudo não tira a característica nem o jogo que o Nicão fez até aguentar, até conseguir ficar em campo. Ele fez um bom trabalho. Acerto, Martins Andrade. Na avaliação, Martins, do Sérgio Soares, o técnico do Ceará, antes mesmo do jogo e agora na entrevista coletiva, depois da vitória do Ceará, ele disse que uma das dificuldades do Ceará em enfrentar o Bragantino seria a estatura boa, a alta estatura, a boa estatura do time do adversário do Bragantino. E ele, na visão dele, ele tentou melhorar isso no Ceará, colocando o Michel, né? Surpreendeu até em colocar o Michel. Muitos esperavam que ele colocasse uma equipe mais ofensiva, ele colocou 2 volantes, colocou João Marcos e Michel para esse jogo diante do Bragantino, mas ele focou aí o objetivo
de tentar dar mais estatura pro time do Ceará, apesar de que eu acho que o Michel também não é tão alto assim, mas pelo menos ele conseguiu a vitória, né, diante do Bragantino, e deu para perceber que realmente no quesito ele tinha razão. O time do Bragantino, com exceção do Léo Jaime, é uma equipe muito alta. Muito alta, muito alta. O Léo Jaime, quando ele esteve por aqui, ele tem uma característica muito forte, que é pegar de meia distância. Infelizmente, lá ele não conseguiu mostrar isso para São Paulo nem para o resto do Brasil. Mas a ideia do Sérgio Soares de colocar o jogador Michel para fazer, sobretudo nas bolas de escanteio, né? Bola de fundo, aquela bola parada, que ele poderia melhorar muito, porque vem o pessoal de trás, que é alto, do time do Bragantino, e também o pessoal da frente, com exceção do Léo Jaime, também é alto. E aí um jogador a mais ali tinha que ter melhorado alguma coisa. E melhorou, não em, vamos dizer, um percentual de 100%, mas 60% já foi suficiente para algumas bolas elas ser tiradas. Além do que, tem o Sandro, que não é um jogador de porte muito alto, mas sobe. O Sandro tem uma impulsão muito boa e conseguiu vencer. As bolas que eu achei ali do time do Bragantino, em que o Luiz Carlos fez 3 defesas, só foram bolas espirradas, como a gente chama, né? Não foi uma bola inteira. E aí ele teve que sair para tentar cortar. Mas de toda forma, conseguiu aí o Sérgio Soares, com a presença do Michel, dar um pouco mais de tranquilidade nessas bolas altas. Sei que é difícil, ele precisa ter mais gente ali, tanto no miolo de zaga quanto na frente, para quando pegar equipes desse esporte. E ele sofreu, e a prova é tanto que ele sofreu contra o time lá do Maranhão, né, naquele jogo. Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, ele sofreu, porque o Sampaio Corrêa é um jogador de porte muito alto, né? E foi um jogo difícil para o Ceará. Perfeito, Martins, essa é a 3FM 91,3. Você está no lance final com Autopeças Colares, 20 anos de seriedade no comércio de peças automotivas, com grande promoção de baterias Moura. O telefone é o 3290-1277. Escola Nossa Senhora das Graças, há 45 anos, o saber ao seu alcance, do infantil ao 9º ano. No Henrique Jorge, o telefone é o 3290-0302. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85-8802-8826. Agora sim, tudo certo. J. Rômulo ouvindo a galera. Até essa hora a galera tá conosco aqui, ouvindo a 3FM e também acompanhando o lance final, né? Final de sexta-feira. Yuri Alvinegro, desde que foi gerado, né, Yuri? Gostou desse resultado, Yuri? Jogou bem, a gente viu aí pelo que foi demonstrado em campo, mas graças a Deus a gente conseguiu os 3 pontos. E é isso que importa. Amanhã vamos secar o Avaí, né? Torcer pro nosso em casa, que é time cearense também, e se Deus quiser amanhã a gente vai conseguir permanecer no jogo. Valeu, Yuri. Deixa eu começar aqui com o cidadão vestido aqui de alvinegro, torcedor do alvinegro, sério, sofrido, mas valeu pelos 3 pontos. Com certeza, valeu pelos 3 pontos, e amanhã hoje, né, mas amanhã o Avaí pega em casa, torcendo em casa, deu uma mãozinha pra nós, né? Uma mãozinha pro Ceará, consiga vencer amanhã o Avaí, né? Não, fica não. O Avaí, saltos baixos, em pé, e parou em casa. Ouça, tá bom, querido? Beleza, então. Vamos. Tá bom, deixa eu conversar aqui com a senhora, aqui ao lado do esposo. Qual o seu nome? Diana Alvinegro, né? Desde que foi gerada, uma zerinho ali, sofrido, né? Mas valeu, não valeu, Diana? Valeu. Com o Ceará é sempre assim, é sempre com sofrimento, mas é com garra e a gente vai chegar lá. Se Deus quiser, a gente vai subir esse ano. Tendo 9 jogos, você ainda acredita que o Ceará sobe? Acredito e todo mundo tem que acreditar. Faltando 9 jogos, então a gente ainda tem chance. Muita chance. Diana, deixa eu conversar aqui com o cidadão, qual o seu nome? Caetano, também tem esse mesmo pensamento da Diana, acredita? Não tem, eu acho que hoje faltou mais brilho pro Ceará, mais vontade, entendeu? Mas a gente tem que acreditar, de repente ele faz algumas partidas que não convencem, até parece que tá tudo, ele perde uma partida besta, deixa de marcar ponto aqui dentro de casa e fica mais difícil lá fora. Mas eu acredito que dá pra gente subir esse ano, se Deus quiser. Cardinho fez falta hoje ao time do Ceará? Fez, mas o Ceará, como o Nicão hoje jogou bem melhor, então supriu essa falta do Ricardinho. Ok, J. Rômulo.
do Castelão, o torcedor ainda por aqui, né? Sexta-feira, o jogo terminou mais cedo e o Jota, o nosso Jotaço, batendo um papo aí com o torcedor do Ceará, após a vitória do Alvinegro, 1-0 em cima do time do Bragantino. O lance final em nome de Eletro Castelo, o melhor preço em pisos, lâmpadas, fios e cabos. Clarino de Queiroz com o Imperador, 3231-7270. Autopeças Santo Antônio, 3 lojas na cidade, baterias Eliar com a gente. Skynet, a sua opção em TV por assinatura. Ligue 9183-0042, 8835-5301 e fale com o Marcos Martins Andrade. O jogador Léo Jaime, na avaliação dele, na entrevista aí com o Alex Oliveira, ele falava de que, na visão dele, o Bragantino jogou melhor que o time do Ceará. O Ceará marcou o gol, o Bragantino teve oportunidades, mas na visão do Léo Jaime, o Braga foi melhor em campo. Para você foi assim também? Não, foi não. O primeiro tempo, até que eles conseguiram fazer um jogo melhor, porque vieram para cima do Ceará, mas deixaram um espaço muito grande no meio de campo, que o Nicão se aproveitou e armou uns 3 contra-ataques. No segundo tempo, o Ceará já fez melhor. Ele fez a marcação, a bola não saía inteira, aquela bola quebrada, como a gente chama. E eles não conseguiram armar uma jogada, com algumas exceções pelo lado esquerdo, que o Sérgio Soares teve que trocar jogadores lá, porque o Léo Jaime entrou mais descansado e mais veloz, estava dando trabalho ao Marcos, que não está bem. O Marcos não está bem, a bola do Marcos está ruim, o passe dele está ruim, e ele não está conseguindo dar consequência à jogada que ele inicia. Mas, no mais, eu vi o Ceará, mesmo quebrado, como a gente diz, mesmo com algumas improvisações, o Ceará teve uma situação melhor. Pelo menos conseguiu equilibrar o jogo. Houve 3 saídas meio precipitadas do Luiz Carlos, mas eu digo para você que não foram jogadas trabalhadas, assim, naquela de chegar na cara do gol. Foram bolas aqui disputada, quebrada, que chegou lá, que o Luiz Carlos teve que sair. Aliás, rápido, no jogo passado, o Luiz Carlos também teve que sair do gol, teve que abandonar ali os 3 paus ali da trave para sair rasgando, né? 2 vezes com o Sampaio Corrêa e pelo menos 2 vezes também no segundo tempo aqui contra o time do Bragantino, né? A defesa do Ceará, apesar de 2 volantes hoje, teve momentos do jogo que andou aí meio exposta demais pro goleiro precisar sair dessa forma. Naquele momento lá em que o Léo Jaime entrou, que o Sérgio Soares teve que corrigir, né? Teve que colocar o Amaral, colocou o Eduardo também para fechar a passagem, senão o Bragantino estava começando a crescer no jogo. Mas depois equilibrou e o Ceará, a despeito do Bragantino ter chegado também nessas bolas até quebradas que eu chamo, porque não foi aquele passe consciente para o cara chegar para finalizar, foram bolas espirradas ali do meio de campo, o meio de campo disputou e ela acabou sobrando e o goleiro teve que sair rápido para fazer a defesa. Mas o Ceará, com o Lulinha, ele teve aqui pelo lado esquerdo 2 oportunidades, o Lulinha driblando bem e numa ele tentou finalizar e a outra ele tentou fazer a assistência. Ele foi fominha, né? Ele poderia ter tocado a bola. Exatamente, ele poderia ter tocado aquela bola. Se ele toca aquela bola, o Magno Alves estava chegando, o outro qualquer poderia ter concluído bem. E mais 2 pelo lado direito, quer dizer, o Ceará teve 4 chances, teve 4 oportunidades com o Lulinha, que trabalhou bem, para mim, inclusive, ele hoje encheu as medidas. Digital Extracop, venda, locação e manutenção de copiadoras e impressoras. Copiadoras a 2 centavos por página. 3493-5725 é o telefone. Chagão da Casa Velha, melhor costela de ripa da cidade. Música ao vivo toda sexta-feira na Pajuçara, entrada de Maracanãú. Colégio Cícero Nogueira, educando gerações com valores. Do infantil ao ensino médio, com sistema integral para você. Carneiro e Companhia inaugurou um espetacular self-service na Desembargador Praxedes 670. Agora no Montese, um self-service de respeito para você. Grupo CSN, quando pensar em segurança e mão de obra, pense em CSN, a melhor solução para uma vida tranquila. 3253-5577 é o telefone. Flocão de milho tem que ser Coringa, qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85-8802-8826. Martins Andrade, na coletiva de imprensa do Lulinha, me chamou a atenção a seguinte declaração dele, né? O jogador admitiu que após a marcação do gol do Ceará, o Nicão, né? Que daqui a pouco eu vou perguntar sobre a atuação do Nicão para você, marcou o gol, né? Desviou no Mota, entrou, Ceará 1-0. Ele afirmou, ele reconheceu que o time caiu de produção. Coincidentemente, no jogo passado, contra o Sampaio Corrêa, o Ceará marcou o gol, de repente o time tentou marcar o segundo e não conseguiu, e o time também teve essa queda de produção ao marcar o seu gol.
o Lulinha admitiu que aconteceu isso hoje com o time do Ceará. Pois é, essa queda de produção que andou claudicando aí pela substituição de alguns jogadores que o Paulo César Guzmão fez, mas também o problema do Ceará é um problema crônico. O Ceará talvez seja o único time da Série B que joga sem um meia específico ali. Ele não tem um meia. O Nicão, que seria esse meia, ele joga muito aberto e vem para o meio carregando. Mas não tem aquele meia esquerda, aquele jogador de criação específico para aquela posição. O Ceará não tem esse jogador. Então, às vezes, quem está por ali acaba correndo demais e acaba cansando. Como foi o caso aí do Michel. Que o Michel hoje era o segundo volante, veio saindo demais e no fim do ano já estava segurando as pernas ali, porque não tinha mais condição. Cai de produção, lógico que cai de produção. Mas mesmo assim, eu achei que não foi um comprometimento muito sério em termos de rendimento para a equipe. Rebobinagem de motores elétricos e bombas, fios esmaltados, fibras, cadastros, espaguetes e capacitores. Edson Rebobinagens, 3285-8016 é o telefone. Se o seu carro puxa para um lado e puxa para o outro, anda todo atravessado, gasta pneu irregular, leve lá no Zé Maria, na rua Justiniano de Serpa, 176, no Otávio Bonfim. Caixas e embalagens de papelão com a logomarca da sua empresa é com a Cearapel. 3081-9173 é o telefone. 3081-9173 é o telefone de Cearapel. O meu amigo Martins Andrade, o Samuel Xavier falava aqui que tem uma semana inteira para descansar, né? O Ceará só joga no outro sábado, quando enfrenta o time do Joinville fora de casa. Mas é importante também para o jogador, né, descansar com a família. Não se tem muito tempo, né? São 38 rodadas de uma Série B, de um campeonato muito complicado, muito difícil, cobranças e mais cobranças em cima dos jogadores, e o Samuel destacou isso, né? A semana inteira para descansar e trabalhar ao mesmo tempo e curtir a família também. E esse problema, ele se acentua quando o jogador atua dentro de casa, porque o estresse sobe. Você tem que apresentar bem dentro de casa, a cobrança, o torcedor está ali no pé, a crônica também está ali para cobrar. Então o estresse cresce quando o jogador atua dentro de casa, atua dentro da sua própria casa. Às vezes você diz assim, não, vai aqui tem um incentivo da torcida, tem um incentivo da torcida, mas na hora que erra, que começa a errar, o torcedor começa a pegar no pé e aí vem aquele estresse. É muito bom que haja esse intervalo para que, primeiro, recuperar fisicamente a moçada e psicologicamente, para que alguns jogadores até que não estavam rendendo bem, não estavam conseguindo, eles retornem. É o caso, repito aqui, o caso do Lulinha, que vem pouco a pouco crescendo de produção dentro do time. Nessas duas últimas partidas eu observei, ele cresceu muito e será de muita utilidade, mesmo que não seja o titular. Mesmo que não seja titular, ele será de muita utilidade para o Ceará, porque nesse momento que ele entra pelos lados, ele é capaz, com essa habilidade que ele tem, de fazer um trabalho bem feito, desmontar, por exemplo, uma marcação fechada, de atrair 2 ou 3. Porque olha, quando você começa a dar certo, você entrar pelo lado, driblando, isso, de repente os outros treinadores acordam, olha, quando ele botar o fulano, corre 2 para cobrir, você já tira alguém lá do meio para fazer essa cobertura e facilita muito. O tempo vai ser amigo do Ceará. Agora cabe à direção técnica fazer um trabalho para que esse tempo renda alguma coisa, tanto para o plantel como individualmente para alguns jogadores. JM Veículos, compra, vende, financia e troca com troco na troca. Veículos novos e usados. Avenida José Bastos, do número 4000 ao 4058. 33435590 é o telefone. Agora, Martins, eu queria saber de você a atuação do Nicão. O Nicão fez o gol, né, com a colaboração, assim, azar, mas do Mota, né? Ele não teve a intenção de marcar o gol contra do Bragantino, né? Um jogador identificadíssimo com o time do Ceará, mas o Mota deu azar nessa, né? Justamente quando veio enfrentar o seu ex-clube aqui, o Nicão cobrou uma falta. O Nicão há muito tempo não marcava pelo time do Ceará, e há muito tempo também, acredito, que o Ceará não marcava um gol de falta. E o Nicão cobrou a falta, a bola desviou no Mota e enganou o goleiro do time do Bragantino, Matheus, 1-0 pro time do Ceará, né? A atuação do Nicão foi só o gol mesmo, ele contribuiu efetivamente, além do gol, para essa vitória do Ceará. E o Eduardo também entrou no segundo tempo, um meia que vem se destacando no time do Ceará, mas que não vem suportando os 90 minutos por conta de problemas musculares. Queria que você desse uma avaliada aí
no futebol desses dois jogadores. Olha, o problema do Nicão. O Nicão andou dando uma sumida no time do Ceará e todo mundo cobrando. Ele encheu os olhos do torcedor, encheu os olhos da crônica esportiva, logo quando ele começou esse campeonato brasileiro. E aí depois ele começou a cair, começou a dar uma queda, aquela história de venda, interesse de não sei quem e tal. Ele começou a cair de produção. Já se observa no jogo de hoje, por exemplo, ele voltar a fazer o que ele fazia antes, que é jogar no lado, pegar pelo lado e vir com ela pro meio, driblando. Ele faz isso muito bem. E até armando, quando ele chega num determinado momento, ele olha, levanta a cabeça e coloca e acha os seus companheiros dentro de campo. Então o Nicão, pelo menos o tempo que esteve inteiro, né? Quando ele começou a ficar aí pela metade fisicamente, ele começou a cair, mas pelo tempo que ele teve inteiro dentro de campo, o Nicão foi de uma fundamental importância. No primeiro tempo, a gente observou que o Bragantino foi para cima do Ceará e deixou espaço aqui. E ele, com essa velocidade e habilidade dele, conseguiu fazer um carregamento de 3 contra-ataques. Infelizmente, o Ceará só tinha o Magno Alves como finalizador e o Lulinha, um jogador de habilidade, jogando pelo lado, não consegue, o Lulinha não consegue bater, mesmo ele driblando, chegando na cara do gol, a batida do Lulinha não é boa. Então fica tudo na conta do Magno Alves. E com relação ao Eduardo, o Eduardo, mesmo numa situação de problemas musculares, problemas musculares, exatamente. Tem um tempo para ele recuperar até o outro jogo, né? Uma semana para trabalhar. Pois é. Mesmo assim, ele foi de uma utilidade para fechar o espaço que a entrada do Léo Jaime criou. Porque mesmo o Léo Jaime não sendo esse jogador, um exímio jogador de habilidade, essa coisa todinha, mas ele consegue abrir espaço pela velocidade que ele tem. E o deslocamento que ele faz. Isso enseja a passagem do ala pelo flanco do campo, pelo lado do campo. E aí o Sérgio Soares teve que colocar o Eduardo para fechar aquele espaço. E quando ele tiver com a bola, jogar. Isso é o normal de todo jogador. E ele fez isso muito bem. Enquanto ele esteve em campo inteiro, deu para fazer isso, mas a gente nota que o jogador Eduardo não está ainda no seu percentual físico 100%, né? Você está na 3FM 91,3, acompanhando o lance final com a equipe Bola na Rede. Deixa eu abraçar aqui os ouvintes do facebook.com/Bola na Rede. Leomar Lima está em Cascavel. Ele fala que só quer um show de bola do Ceará no jogo da classificação. Tá dado o recado aqui do Leomar Lima, lá de Cascavel. Felipe Nascimento manda um alô pro Bel, na rua São Jerônimo, em Calcaia. Tá dado o alô aqui, Felipe Nascimento. O Agildo Caetano, torcedor alvinegro, também confiante na classificação do Ceará, rumo à Série A, o recado dele aqui. E também cumprimenta aqui o Bosco. Quem mais que ele está cumprimentando aqui? O Alexis, com S no final mesmo, Fernandes, todos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Galera aí sintonizada na 3FM com a equipe Bola na Rede. O Nobre Júnior também está conosco aqui e manda um alô para os filhos dele, o Gabriel, filho dele, e também o Rafael Nobre. No Henrique Jorge, a galera curtindo aí o som da 3FM com a equipe Bola na Rede. O Antônio Gomes também está conosco aqui, registrando sua audiência no facebook.com/Bola na Rede, a fanpage oficial da equipe Bola na Rede. Martins, pra gente iniciar a votação do craque Bola na Rede, queria que você destacasse aí, né, as atuações do Paulo César Guzmão e do Mota, dupla que reencontrou a torcida alvinegra hoje. O PC, que fez grandes campanhas pelo time do Ceará e não é mais tão idolatrado hoje, o PC Guzmão, Paulo César Guzmão, diferente do Mota, que é ídolo aí, me parece eterno, do torcedor alvinegro. O Mota que contribuiu, de certa forma, com a vitória do Ceará hoje. A bola desviou nele, no chute do Nicão, e o Ceará venceu por 1-0. O Mota foi bem hoje, o Mota? Não, o Mota teve muito bem marcado, porque o Ceará colocou o João Marcos aí como um líbero avançado, e essa bola ela não chegava inteira ali pro pessoal do ataque do Bragantino. E além do mais, tem um grande zagueiro ali que não deu muita trela para o Mota, né? Mas é um grande jogador, não resta dúvida. Eu assisti alguns jogos do Bragantino aí com o Mota e ele mostrou aquela mesma condição que ele tinha no Ceará. É um jogador que vem de trás quando necessita, de habilidade, e chega na área com muita facilidade e velocidade também. Agora, o PC Guzmão, ele conseguiu recuperar. Aí se desculpando na coletiva, né? Que perdeu jogadores, peguei o time na vice-lanterna, de repente
hoje eu não tô mais, já saí da zona do rebaixamento. Desclassifiquei o São Paulo, o Corinthians, na Copa do Brasil, e ao longo desse tempo aí, o time ficou conhecido e fomos perdendo jogadores, aí dando uma desculpa aí pela derrota de hoje pro time do Ceará. Mas mesmo com essa derrota, ele tem lucro no time, porque realmente ele pegou esse Bragantino numa situação bem difícil, bem humilhante. E aí foi recuperando. Ele tem razão nesse aspecto. Ele fez um trabalho, está fazendo um trabalho bom, né? Aí o problema de não ter condição de manter o jogador que tem, o jogador com qualidade, isso é problema do time, mas ele conseguiu fazer esse trabalho, né? E também o responsável por uma das grandes jogadas que eu vi como treinador quando ele esteve aqui no Ceará. Primeiro, ele criou uma situação para o Vicente que eu não vi treinador nenhum, nem o Sérgio Soares conseguiu fazer ainda esse trabalho, que é puxar o time para um lado para dar o espaço para o Vicente passar. Ele conseguiu fazer isso e o Vicente fazia isso com uma facilidade incrível. Hoje o Vicente está muito preso atrás. Quando ele consegue passar para fazer aquela jogada de velocidade de fundo, ele já passa com dificuldade, porque tem gente ali, já tem o Nicão, já tem outros jogadores que caem para aquele lado. Mas o PC Guzmão conseguiu fazer essa jogada, pouca gente aqui no futebol cearense conseguiu ver. Ele puxou o time dele pro meio e deu espaço pro Nicão. Você pegava daqui e jogava, aliás, pro Vicente. Você pegava do lado aqui e jogava, o Vicente tava passando do outro lado, né? Beleza, mas infelizmente ele não tem conseguido criar isso aí, porque ele não tem jogador com a mesma velocidade e a mesma habilidade. O Vicente lá no Bragantino. Você que ligou o rádio agora, essa é a 3FM 91,3, o lance final com a equipe Bola na Rede. Só aqui falando para você mais uma vez os resultados dessa noite de sexta-feira, né? O time do Oeste perdeu no estádio dos Amaros, lá em Itápolis, 2-1 pro Atlético Goianiense. O Vasco da Gama venceu na Colina, lá em São Januário, na sua casa. O Vasco passou pelo Boa Esporte, 2-0. Douglas e Edmilson pro time Cruz Maltino. O Vila Nova perdeu mais uma, perdeu em casa, né? O Vila ganhou do Bragantino lá em Bragança e lá no Serra Dourada decepcionou mais uma vez o torcedor, perdendo pro Joinville 1-0, gol de Edgar Júnior aos 17 do segundo tempo. Teve a vitória do Ceará, que estivemos transmitindo agora há pouco, a narração de J. Rômulo, 1-0, gol de Nicão, cobrando falta, bola desviando no Mota ainda e enganando o goleiro Matheus do time do Bragantino. Será vencendo e dormindo no G4, já que amanhã o Avaí joga pela 29ª rodada, mesmo que já jogou nessa sexta-feira. O Avaí enfrenta o Verdão do Cariri lá no estádio da Ressacada, às 9 horas da noite. Amanhã, o complemento da rodada no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Santa Cruz, às 4h10 da tarde. No mesmo horário, América Mineiro e Portuguesa, na Arena Independência. Náutico e ABC jogam também às 4h10 da tarde, na Arena Pernambuco. Às 4h20 tem América de Natal e Sampaio Correia, na Arena das Dunas, em Natal. E à noite, os jogos da noite. 2 jogos à noite para encerrar a 29ª rodada. No estádio da Ressacada, como falei anteriormente, em Florianópolis, Santa Catarina, tem Avaí e Casa. E lá no estádio municipal Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, tem o time da casa, o Luverdense, enfrentando o time do Paraná. Classificação de momento, Vasco da Gama lidera 54 pontos. A Ponte Preta, que joga amanhã, é a segunda colocada com 53 pontos. O Joinville é o terceiro, soma 51 pontos. O Ceará é o quarto com 50 pontos. O Avaí, que joga amanhã, é o quinto colocado, tem 49 pontos. Aí o sexto é o Sampaio Correia, que tem 42 pontos. O time do Sampaio, que joga amanhã em Natal contra o time do América. Zona de rebaixamento, tem o América de Natal, 17º, 29 pontos. O Icasa é o 18º, 28 pontos. O Vila Nova é o 19º com 23 pontos. A Lanterna é a Portuguesa, somando 21 pontos na 20ª colocação. Agora sim, é hora da gente escolher, de nós escolhermos, né, da equipe Bola na Rede, aquele jogador que encheu os olhos da galera na vitória do Ceará 1, Bragantino 0. Aquele que foi o melhor em campo, aquele que foi o dono da bola. É hora do craque Bola na Rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. Você acompanha a 3FM 91,3. Estamos na Arena Castelão. Equipe Bola na Rede agora vai escolher para você o craque Bola na Rede, o jogador que se destacou nos 90 minutos da vitória do Ceará contra o Bragantino. 1-0, gol de Nicão. Martins Andrade, para você o melhor em campo, o craque Bola na Rede. Olha,
Eu tinha dois jogadores eu estava analisando aqui dois jogadores, tanto o Lulinha que está voltando, quanto o Nicão que também está voltando a praticar seu bom futebol, seriam os candidatos. Mas eu vou ficar com o Nicão, primeiro que ele fez um trabalho bom no primeiro tempo, carregando esses contra-ataques do Ceará aqui pelo meio, jogando pelo meio. No segundo tempo ele foi para a posição dele, que é característica lá dos lados, pelos flancos, e ele veio também trazendo, inclusive chegando a arrematar de fora da grande área, que é uma dificuldade para o Ceará fazer isso aí. Então eu fico com o Nicão como o melhor jogador. Boa noite para você, Martins Andrade. Boa noite, a gente se vê depois. Valeu, Martins. Iniciando aí a votação do craque Bola na Rede, votando no Nicão, autor do gol da vitória do Ceará. Há quem diga que foi o Mota, né, que marcou contra, mas o Nicão, geralmente o árbitro dá para quem chuta, e quem chutou foi o Nicão, marcando o gol da vitória do time do Ceará. Luiz Guilherme, para você, a sua vez de votar e eleger o seu craque Bola na Rede. O destaque da partida para Luiz Guilherme, o nosso setorista do Alvinegro. Olha, Adriano, sem dúvida alguma, o Lulinha fez uma grande exibição, conseguiu, inclusive, o reconhecimento dos colegas e também do treinador. Eu voto, portanto, no Lulinha. Boa noite para você, Luiz. Boa noite, ótimo final de semana a todos. E segunda-feira a gente se encontra dentro do Faixa Nobre do Esporte. Tá certo, Luiz. Um voto pro Lulinha, Luiz Guilherme, um voto para Nicão, Martins Andrade. Quem vota agora é o nosso J. Rômulo, o nosso Jotaço, que narrou aí a vitória do Ceará 1-0 em cima do Bragantino, gol de Nicão. E o Jota agora escolhe o craque Bola na Rede, na concepção do nosso narrador. Olha, eu gostei do Michel, reapareceu bem no Ceará. O Wellington Carvalho tem se firmado ali ao lado do Sandro como um bom zagueiro, né? Mas o Lulinha e o jogador Nicão. Vou ficar com o Nicão pelas mesmas opiniões que já o Martins Andrade falou acerca do Nicão. Concordo com o Martins, se movimentou melhor do que nos jogos anteriores, também foi o autor da batida de falta que redundou no gol do Ceará, deu essa vitória importantíssima ao Ceará, os 3 pontos, né, para... Vai dar essa força pro Nicão, então. Vou dar essa força pro Nicão, merece. Eu gosto do futebol dele, ele estava meio apagado, né, mas hoje ele já se movimentou bem melhor, embora que o Lulinha também tenha reaparecido no time do Ceará com uma boa movimentação, mas pelo fato do Nicão ter batido na bola, que conseguiu no gol do Ceará, eu voto no Nicão, porque fez a alegria dessa massa alvinegra que ficou ali sofrendo, placar magro, 1-0, mas mesmo assim eu conversei depois com a torcida, e os torcedores do Ceará ainda acreditam no acesso do Ceará. Até chegaram a dizer para mim, já tinha para o Ceará tudo é difícil, mas nós vamos acreditar que o Ceará ainda, nesses 9 jogos, possa somar pontos e conseguir também, né, que os outros percam, subir a primeira divisão. Valeu, Jota, boa noite para você. Boa noite, querido, um ótimo final de semana a você, Martins, ao nosso Pedralão, Alex, Luiz, o Garibaldi, boa pescaria, tá bom, meu querido Edmilson Marcel? Segunda-feira a gente se encontra, tá bom, Marcel? Eu espero comer um peixinho, tem um caratilápia pra nós, né, Marcelo? Forte abraço. Esperemos-nos, tá volta aí. Forte abraço, tá bom, Adriano? Valeu, Jota Rômulo, votando aí no Nicão, 2-1, Nicão tá vencendo aí a parada, a disputa. Agora o nosso repórter Alex Oliveira vai escolher pra ele o craque Bola na Rede na concepção dele, o melhor em campo na vitória do Ceará 1-0 em cima do Bragantino. Alex Oliveira. Adriano, amigos da 3FM, vou votar no Wellington Carvalho, zagueiro do Ceará, mais uma vez fazendo o que o técnico vem dizendo, zagueirando realmente, jogando sério. O Wellington Carvalho, zagueiro do Ceará, pela se atuação. firmando cada vez mais, né, o Wellington? Cada vez mais, o Diego Ivo, que está já recuperado, já começou a trabalhar com bola, vai ter que soar para voltar à titularidade desse time. Tá certo, Alex Oliveira, boa noite para você. Aquele abraço, boa noite, Adriano, a todos, bom final de semana, a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser. Aí, encerrada a nossa votação, a eleição do craque Bola na Rede, Alex Oliveira votando no Wellington Carvalho. Tivemos 2 votos para o jogador Nicão. Nicão, então, eleito o craque Bola na Rede pela nossa equipe que trabalhou aqui nesse jogo aqui na Arena Castelão, na vitória do Ceará 1-0 em cima do time do Bragantino. Tivemos um voto ainda para o jogador Lulinha, de Luiz Guilherme. Quem votou no Nicão foi o nosso Martins Andrade e o nosso J. Rômulo, narrador J, e o nosso analista, o Martins Andrade, deram aí o título do craque Bola na Rede pro jogador Nicão, né? Tava precisando do Nicão, marcou gols, jogou bem, tava devendo aí a melhor apresentação pro torcedor alvinegro, que comemora a vitória do Ceará em cima do Bragantino até agora, nessa sexta-feira. Sexta-feira ainda cedo, né? O jogo já terminou, e o torcedor lá fora ainda do estádio
comemorando a vitória do Ceará 1-0, gol de Nicão em cima do Bragantino. Agradecendo a sua audiência que esteve conosco até agora, acompanhando aqui o trabalho da equipe Bola na Rede, no Futebol A3, muito mais futebol para você, uma folguinha no final de semana para a equipe Bola na Rede, que promete voltar segunda-feira, 8 horas da noite, com o programa Faixa Nobre do Esporte, o programa esportivo da equipe Bola na Rede. Djavan Rosa, sempre perfeito aí na técnica de estúdio, o nosso Pedro Alan Hanover também, perfeição total na técnica de externa, estiveram conosco aqui nessa transmissão de mais um Futebol A3, muito mais futebol para você. Continue aqui na 3FM 91,3. Vem uma programação de muita qualidade para você curtir a noite dessa sexta-feira e um final de semana que promete muita diversão, um bom descanso ou também um bom trabalho para você que vai trabalhar e vai ralar, que é preciso, né? Trabalhar também para nós sobrevivermos, mas estamos com você aqui na 3FM 91,3 com a equipe Bola na Rede. Boa noite! Essa é a 3FM, operando em 91,3 MHz. Uma rádio do Sistema Comercial de Comunicação. A